Graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar uma série de vídeos onde vamos compartilhar paternidade espiritual de uma forma muito clara, tranquila, debaixo de oração e presença do nosso Deus sobre a vida de cada um de nós. Quero dizer a você que é evangélico, católico ou não tenha uma religião, que você fique conosco até o final deste vídeo, deste áudio, porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor Deus tem grandes bênçãos sobre a sua vida. Falando a respeito de paternidade espiritual, é uma área a qual haverá muitas curas nas emoções, curas nos relacionamentos, porque é propósito do Senhor Deus que ocorra isso, tá bom? Então eu quero ler com você Lucas capítulo de número 15, que é um texto que toca bastante no meu espírito e que o Senhor Deus, ele faz com que eu ministre neste vídeo, nesta mensagem, para que você tenha uma compreensão de algo que é bem profundo, de algo que vai mudar a sua história, de algo que vai mudar a sua vida. Eu quero compartilhar com você Lucas capítulo 15, versículo 11, onde fala da parábola, famosa parábola do filho pródigo. E nesta parábola nós vamos observar qual é a visão de Deus para o ser humano, qual é a visão de Deus para a igreja, qual é a visão de Deus para os líderes, assim, das igrejas. Jesus contou outra parábola, porque ele já havia contado duas, e esta que nós vamos ler é a terceira parábola, que diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dê-me a parte da herança que será minha. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Quando pôde, o filho mais novo vendeu sua parte da herança, saiu de casa e foi para um país distante, onde desperdiçou seu dinheiro com um estilo de vida imprudente. Mas depois de ter gastado todo o dinheiro, uma fome severa aconteceu naquele país e ele começou a passar necessidade. Por isso foi se empregar com um dos cidadãos daquele país, que o mandou a seus campos para alimentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo em si, disse: qualquer um dos trabalhadores contratados por meu pai tem comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra a terra, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e partiu ao encontro do pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e se encheu de compaixão. Correu até o seu filho, abraçou-o e beijou-o. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos escravos: depressa, tragam uma roupa, a melhor, e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sapato nos pés. Tragam um novilho gordo e o matem. Comamos e celebramos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido, mas foi encontrado. E começaram a festejar. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que, de uma forma geral, é óbvio que é uma parábola do filho pródigo. Este filho pródigo, muitos de nós nos referimos às pessoas que estão afastadas da igreja, afastadas do evangelho.
mas eu quero trazer para você uma visão um pouco diferente a respeito desta parábola. E eu quero iniciar esta série de mensagens falando a respeito da visão de Deus. Por qual motivo nós vamos falar da visão de Deus? Existem algumas crenças culturais de que Deus ele está muito longe, de que Deus está muito ocupado, de que Deus vive zangado, vive enviando castigos e mais castigos. E esse momento, inclusive, é um momento muito propício a falar isso, porque talvez isto esteja passando na cabeça de muitas pessoas devido à adversidade que as nações, os povos estão enfrentando neste momento. Mas eu quero dizer para você que nesta parábola, Jesus ele está querendo mostrar para todas as pessoas, inclusive aquelas que estão escutando esta mensagem, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia, então a palavra de Deus ela não fica velha. E aqui Jesus ele está dizendo, mostrando vários ensinamentos através dessa parábola. E o ensinamento muito forte que Jesus está ensinando é que a visão do Pai, a visão de Deus, é diferente de muitas visões que estão inseridas dentro de várias religiões, denominações, costumes no dia a dia. Ali você ouviu e pôde compreender que o filho ele pediu ao pai que lhe desse a sua parte de herança. O pai, ainda vivo, contado na história, ele vende sua propriedade, divide e parte para o seu filho mais novo, ele já o recebe. Esse filho mais novo, ele pega a sua herança, vende e vai para uma terra distante e ali gasta todo o seu recurso financeiro. Ele não sabia também que as circunstâncias poderiam ser mudadas de uma maneira geral, e conta a parábola de que veio uma fome sobre a terra. E como ele já havia gastado tudo, ele certamente estava sem dinheiro e agora a fome estava se alastrando em todos os lugares. Eu acredito que, numa história real, este filho estaria num alto índice de preocupação, de estresse, de conflitos, e ele ali então passa a trabalhar, e no seu trabalho a fome é tão intensa que ele tem até desejo de comer a comida dos porcos, até que a Bíblia nos diz que ele caiu em si. E eu observo que quando a Bíblia fala que ele caiu em si, é um momento em que Deus espera que cada um de nós venhamos observar as nossas circunstâncias, observar para onde estamos caminhando, observar o que é que nós estamos nos alimentando e possamos estar centrado em si e tomar uma decisão diferente. Foi isso que aquele filho pródigo fez. Ele tomou uma decisão diferente porque ele caiu em si. Então, quando ele cai em si, ele resolve voltar para o lar de seu pai. Porém, ele agora começa a manifestar uma mentalidade de trabalhador. Ele não manifesta uma mentalidade de filho. Por quê? Porque ele tem uma visão de trabalhador, ele tem uma visão que o seu pai vai lhe receber, mas não como filho, e esta é a visão que milhares de pessoas têm. Elas têm uma visão de que Deus vai receber cada um como trabalhador, e então entra-se numa obrigação do fazer para justamente receber e agradar o próprio Deus. Verbalmente, pode-se dizer que Deus ele é Pai, mas na vivência, no dia a dia,
Existem milhares de pessoas que não estão tendo esta experiência devido a tantos bloqueios culturais, machucados e feridas dentro dos seus lares, machucados e feridas que tiveram com os seus pais, se transportaram esse machucado e essas feridas para o relacionamento com Deus, sendo um pai amoroso, um pai verdadeiro. E então o filho pródigo, ele tem uma mentalidade declarada de trabalhador. Ele diz que vai voltar para a casa do pai, ele vai dizer que pecou contra o céu, vai dizer que pecou contra o pai, mas ele também vai dizer que já não é digno de ser chamado de filho. Agora observe a visão do pai. A Bíblia diz que, estando ainda longe, o pai o viu. Então o pai, ele estava de olho ao longe, no horizonte, na esperança do retorno do seu filho. O pai estava olhando de longe, com os braços abertos, pronto para receber aquele filho, e este pai com a mentalidade realmente de pai amoroso, pai que abraça, pai que dá uma nova chance, pai que muda a história, pai que protege, pai que dá um destino. Ele está de braços abertos ali, e o filho, logo que observado pelo seu pai, ele vem ao seu encontro, e a Bíblia diz que o pai se encheu de compaixão, correu até o filho, abraçou e beijou. E ele manda, na tradução que eu li, fala de escravos, outras traduções vão dizer servos, para trazer a melhor roupa, para trazer sandália, anel, preparar uma festa, preparar a dança, a alegria. Então este pai, ele pede para trazer um novilho gordo, e ele começa a festejar com os demais, porque agora o filho está na sua presença, e o filho que estava caminhando para o pai, que faz uma referência ao próprio Deus, e este filho faz uma referência a todos aqueles que experimentaram um caminho diferente, mas ao experimentar este caminho diferente, puderam enfrentar o conflito que muitos, que inclusive estão na presença do Pai, ainda não o viram como Pai, não o observaram como Pai. Então, eu quero mostrar para você que no Evangelho de Lucas, capítulo 15, existe uma visão divina, existe uma visão do Pai para com os filhos. E esta visão, ela tem que estar permeada no nosso meio, é uma visão que tem que ser vivida, é uma experiência que tem que ser proposta, é algo que tem que sair da sua vida, todo tipo de bloqueio, todo tipo de barreira. E se você acompanhar as nossas mensagens a respeito de paternidade espiritual, você será ministrado para que não haja mais uma mentalidade de trabalhador, haja uma mentalidade de filho. Esse tipo de processo, ele é normal na vida do ser humano quando se achega até a presença de Deus. E por que que é normal? É normal porque nós estamos imergidos em uma cultura, em uma sociedade ou costumes familiares que por muito foi ensinado como se o nosso Deus estivesse tão longe e que não tenhamos acesso até ele. Olha, a Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho unigênito para que possamos entrar na presença dele. Deus nos dá acesso pela sua própria vontade, pelo seu próprio plano. É plano de Deus que nós tenhamos acesso até ele. Por quê? Porque ele não é um Deus distante, ele é um Deus de perto, ele é um Deus que está conosco. E além disso, se você observar, desde os céus, desde o reino espiritual, já existe um vínculo, pai e filho, Deus Pai e Deus Filho, a pessoa do nosso Deus
com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, o vínculo que foi aí materializado, personificado, foi trazido para o planeta Terra, trazido para a humanidade. Foi Deus que formou Adão e disse para que Adão pudesse estar multiplicando sobre a face da terra, tendo filhos. E então Adão, que foi o que ocorreu, passou a ser pai também. Então, o que eu quero dizer para você, através desta mensagem, que o Senhor Deus está trabalhando na sua vida, que o Senhor Deus está removendo os bloqueios, e é necessário que haja uma transformação de visão da sua parte, que haja uma transformação de mentalidade. Como disse, é um processo normal entre nós seres humanos, de passarmos a ter uma mentalidade de trabalhador para uma mentalidade de filho, embora a Bíblia fale que todos nós fomos feitos filhos de Deus, não pela vontade da carne ou do sangue, mas pela vontade do Senhor Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 1, onde diz que Deus deu poder a todos serem feitos filhos de Deus. Basta reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Mas aí existe um processo, e é nesse processo que eu estou iniciando uma série de mensagens para que possamos estar vivendo uma realidade divina. Então, na visão de Deus, é uma visão que tem que ser inserida dentro do meio cristão, porque há muitas pessoas que acabam repetindo esses hábitos. Então, se há bloqueio, muitas pessoas repetem o bloqueio. E no tratamento comum entre as pessoas, muitas pessoas não têm tido uma visão de paternidade espiritual, têm tido uma visão de trabalhador. Então, há muitos lugares que, por ter uma visão de trabalhador, o que reina muito é a competição entre as pessoas, o que reina muito é uma meritocracia. E que seria esta meritocracia? Eu alcançar pelos meus méritos. Isso daí vai contra a graça que veio da parte do Senhor Jesus, a graça que custou o sacrifício de Jesus no Calvário. Então, a meritocracia vai contra a graça. É certo que talvez haja alguém se perguntando, mas puxa, então eu devo só receber, não devo fazer mais nada? Não, isso daí vai entrar num princípio de modelo. Nós trabalhamos na obra, nós fazemos o melhor para as outras pessoas, ou esperamos fazer o melhor para outras pessoas, porque assim Jesus o fez. Porque existe um princípio de modelo. Jesus, como filho, ele manifestou em João 5, capítulo 5, verso 19, que ele faz tudo o que ele vê o Pai fazer. Então existe um princípio de modelo. E o modelo nosso é Jesus. Por isso a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então eu e você, como filhos, nós vamos olhar para Jesus, que é o primogênito. Jesus é o primogênito porque outrora ele foi o unigênito, o filho único. Mas aí Jesus ele deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que possamos ter a vida eterna, e nesta vida eterna nós somos apresentados a Deus como filhos de Deus. Este relacionamento ele inicia-se aqui na terra, porque o Senhor Deus ele se move como um pai verdadeiro, como um pai presente, como um pai que protege, como um pai que vai lhe dar o propósito de vida, porque ele vai te dar a direção. Então, paternidade espiritual é uma visão divina, é uma visão dada por Deus para nós homens. Por quê? Porque se eu olho para Jesus, e Jesus se colocou mostrando que ele faz tudo o que o Pai faz, e eu olho para Jesus, eu tenho que fazer o que Jesus faz, então automaticamente nós estamos aí seguindo o modelo do próprio Deus. E aí o que eu quero dizer para você, nesta visão de Deus, de paternidade espiritual, existe uma visão eclesiástica, uma visão ministerial, a qual
é proposto que cada um de nós, em primeiro lugar, venhamos ter esta experiência. Como é que eu vou ter essa experiência? Primeiro, aceitando no teu coração que Deus, Ele é seu Pai. Segundo, aceitando e tendo fé que tudo porventura que ocorreu de errado na sua vida, rejeição, insegurança, uma falta de proteção devido a um abandono paterno, devido a um distanciamento paterno, devido a erros de paternidade, erros de relacionamento, crises. Então, o que ocorre? Há um Deus que é poderoso para suprir tudo isso, e não somente é poderoso, mas Ele é presente para suprir todas estas situações. Então, quero dizer para você que, no primeiro lugar, você tem que acreditar. Em segundo lugar, você tem que permitir que o Espírito do Senhor Deus possa remover, a partir deste minuto, todo machucado, toda ferida, todo receio, todo trauma, tudo aquilo que adveio de um relacionamento que foi frustrado no meio familiar. E aí você vai entender que a visão divina, a visão de Deus, revelada em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, é que Deus tem uma maneira de agir, Deus tem uma maneira de se portar, e a maneira de Deus agir, a maneira de Deus se portar, é a maneira paterna. Deus, Ele é um Pai presente. E além de ser um Pai presente, Ele quer que você entenda a visão divina, Ele quer que você aceite o plano divino. Qual é o plano divino? O plano divino foi Deus instituir a família, instituir um pai, instituir uma mãe, e através dessa instituição, suprir de forma emocional. Se em algum momento na tua vida este princípio ele foi quebrado porque faltou cuidado, faltou o pai, faltou a mãe, tenha certeza que você, crendo a partir de agora, você já estará sendo levado pelo Espírito Santo a ser uma pessoa que tem um Pai presente, que vai suprir, que vai te proteger, porque você passou a acreditar agora neste Pai. Você passou a acreditar. Salmo 68, versículo de número 6 diz: Deus em sua santa habitação é um pai para os órfãos, é um defensor das viúvas. Interessante esse salmo, declarando que Deus é um pai para os órfãos. E quando eu falo aqui de órfãos, não são pessoas que perderam fisicamente seus pais, mas são filhos que estão até mesmo com seus pais físicos dentro de casa, mas que são ausentes de uma maneira emocional, são ausentes de uma maneira de proteção, são ausentes de uma maneira de instrução, e que o Senhor Deus começa a fazer na sua vida, ou já começou a fazer na sua vida, justamente uma cura familiar, uma restauração dentro dos relacionamentos, porque Deus ele preza em primeiro lugar esta visão e esta atitude de pai, porque Deus ele é pai. E em Lucas 15 mostra como é que um pai age. E como é que um pai agiu? Cheio de compaixão, abraçou e beijou depressa o filho, já lhe deu novas vestes, já lhe deu uma festa de retorno e comemorou que o seu filho agora está vivo, agora porque está na presença do Pai. Você só tem uma vida completa na presença do Pai. Se porventura você, inclusive, se encaixa como um filho pródigo que saiu da presença do Pai, eu quero dizer para você que a sua vida só é completa na presença do Pai. Este filho, ele teve a sua herança, ele teve o seu livre-arbítrio executado, ele gastou todo o seu dinheiro, ele foi pego por causa das circunstâncias, e quando ele volta, ele recebe o braço do Pai, beijo e a compaixão. Este é o verdadeiro Deus. E o verdadeiro líder, ele vai se portar de acordo com as atitudes divinas. Então, o verdadeiro líder, ele tem que ser um pai espiritual, porque ele está copiando o próprio Deus, ele está copiando a pessoa de Jesus. Então, o verdadeiro líder,
ele tem que justamente proteger como filho, ele tem que alimentar como filho, ele tem que fazer uma grande festa porque os seus filhos espirituais estão presentes. O verdadeiro líder, ele vai ter compaixão, vai muito do oposto do que, infelizmente, a cultura cerca as pessoas. Muitas pessoas que, porventura, se afastaram do Evangelho, ou pessoas que não se afastaram, mas não têm tido uma frequência, muitas delas têm um peso de cobrança do fazer, cobrança de estar presente. Mas o estar presente, ele é maravilhoso, mas o estar presente tem que se deleitar na presença do Senhor e não para completar um número, não para completar um censo, não para completar algumas situações que nós já somos acostumados a observar em tantas situações dentro da vida cristã. Então, quero dizer para você, através dessa mensagem, que você é um filho de Deus e você é um filho espiritual. E por ser um filho espiritual, você deve receber um abraço paterno, você deve receber uma grande festa por causa da sua presença na presença do Pai. Eu gostaria de fazer uma oração. Depois da oração, eu gostaria de fazer um convite para você a estar se inscrevendo neste canal do YouTube, porque nós iremos estar colocando algumas ministrações a respeito de paternidade espiritual, porque é um grande mover do Espírito Santo sobre a nossa nação nesse momento de adversidade. E saiba você que há um Deus presente. Deus não te abandonou e nem desistiu de você. Amado Deus, em nome do teu santo Filho Jesus, eu apresento cada vida que ouviu esta mensagem. Tua palavra foi falada e eu peço agora que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade de entrar em cada coração, em cada pensamento e possa estar propiciando agora uma cura porque os relacionamentos que foram afetados entre filhos e pais, entre pais e filhos, eu oro neste momento crendo, Senhor, na cura das emoções, na cura dos relacionamentos. Eu oro neste momento para que cada uma destas pessoas passe a crer que verdadeiramente Tu és um Deus que é Pai e é presente, e que esta intimidade vai se manifestar através do Teu Espírito. Por isso, faça cada pessoa cair em si e usar o seu livre-arbítrio para se aproximar de Ti, que é um Deus de amor. Em nome de Jesus, se inscreve aí, você vai estar recebendo esse discipulado através do YouTube, a respeito de paternidade espiritual. Grandes curas vão ocorrer, creia nisso. Eu sou uma pessoa que já observei, já presenciei e já passei pela cura. Então, o Senhor Deus vai curar tuas emoções, vai curar teus sentimentos, vai tirar todo sintoma de rejeição, vai tirar todo sintoma de isolamento, de rebeldia, e você vai ter os melhores dias da sua vida, porque você, a partir de agora, está na presença de um Deus que é o nosso Pai. Deus abençoe, em nome de Jesus.